As principais coisas vistas na aula anterior. Primeiro, que uma circunferência inteira ela possui 360 graus. Então, um ângulo que dá uma volta, ele tem 360 graus. Outra coisa importante é que o ângulo de uma reta vale 180 graus. Então, uma reta é metade de 360, que é 180 graus. E por último, nós falamos sobre ângulos OPV, que são ângulos opostos pelo vértice, e eles sempre são iguais. Se esse ângulo aqui vale alfa, esse outro ângulo aqui oposto pelo vértice a ele também vale alfa. Agora, nós vamos ver. Hoje nós vamos estudar retas paralelas. O que são retas paralelas? Retas paralelas são aquelas retas que nunca se encontram. Elas vão na mesma direção e elas nunca vão se encontrar. Se você prolongar essa reta, ela nunca vai ter um ponto em comum com essa reta aqui de baixo. E o que a gente vai ter que saber é quando a gente tiver duas retas paralelas e tiver uma reta cortando, e essa reta aqui a gente dá o nome de transversal. Essa reta que corta as duas paralelas é transversal. Para você dizer que duas retas são paralelas, você pode marcar ela com duas setinhas assim. Isso está mostrando para a gente que as retas são paralelas. Um fato importante sobre as retas paralelas é que elas sempre vão formar o mesmo ângulo com essa reta azul. Então, se eu pegar esse ângulo aqui e chamar de alfa, o ângulo formado entre a reta laranja aqui em cima e a reta azul também é alfa. Não muda. Então, isso que você tem que saber, que os ângulos que vão aparecer aqui em cima vão ser iguais aos ângulos que aparecem aqui embaixo. No caso, se esse ângulo aqui é alfa, esse aqui está oposto pelo vértice, também é alfa. Aqui é a mesma coisa, se esse ângulo aqui é alfa, oposto pelo vértice, este outro ângulo aqui também tem que ser alfa. Então, olhando para a figura, os quatro ângulos que estão formados aqui embaixo, tem dois agudos, que são esses aqui, são iguais aos dois agudos lá de cima. Certo? E, por que isso é interessante? Isso é interessante porque sempre a gente vai poder pegar um ângulo que está aqui embaixo e transportar ele aqui para cima. Além disso, os ângulos obtusos também satisfazem essa relação. Os ângulos obtusos aqui em cima, se eu chamar de beta, esse aqui também é beta, esse aqui é beta, e esse aqui também é beta. Então, o que a gente vai ter que saber fazer é pegar um ângulo aqui de baixo e colocar ele aqui em cima, ou pegar um ângulo aqui de cima e colocar ele aqui embaixo. Outra coisa que você pode falar sobre esse alfa e esse beta, né, é lembrar que a reta tem um ângulo de 180 graus, que é isso aqui que está aqui, né? Então, se essa reta laranja tem um ângulo de 180 graus, é porque o alfa mais o beta dá 180 graus. Então, esses dois ângulos somam 180 graus, então eles são suplementares. Então, vamos ver um exemplo. Agora, vamos resolver alguns exercícios sobre o que a gente acabou de ver. Então, exemplo 1. A gente tem duas retas paralelas. Primeira reta. Vou colocar aqui a segunda reta. Uma reta transversal cortando aqui as duas. Vamos dizer que esse ângulo aqui em cima vale 20 graus, que esse ângulo aqui x é o que eu quero encontrar. Então, lembrando, os ângulos que estão aqui em cima são iguais aos ângulos que estão aqui embaixo. Então, se esse ângulo aqui vale 20 graus, esse aqui de baixo, ele também tem que valer 20 graus. E aí, a gente pode escrever que x mais 20 graus dá 180 graus. Passando 20 para o outro lado, tem que x
é 180 graus, menos 20 graus. Então, o nosso x vale 160 graus. Nem sempre a gente vai ter só uma reta transversal. A gente pode ter mais de uma. E vamos fazer então um exemplo, que é o exemplo 2. Certo? Então agora eu vou ter de novo duas retas paralelas. Uma reta aqui. Outra reta aqui. E eu vou traçar duas transversais. Primeira transversal em azul. E a segunda transversal em amarelo. Vou dizer que esse ângulo aqui vale 30 graus e que esse ângulo aqui vale 70 graus. E eu quero saber o valor desse ângulo x. Então, para resolver esse problema, a gente precisa primeiro trabalhar com cada uma das transversais separadamente. Então, primeiramente, vamos olhar para essa transversal aqui em azul. Então, olhando só para as retas azuis agora, a gente tem que ver que o ângulo entre as retas azuis aqui em cima tem que ser igual ao ângulo das retas azuis aqui embaixo. Então, se aqui em cima as retas azuis estão formando 30 graus, aqui embaixo elas também têm que formar 30 graus. Então, se esse é 30 graus, esse aqui também é 30 graus. Então agora, olhando somente para as retas amarelas, o ângulo entre as retas amarelas aqui em cima é 70 graus, tem que ser igual ao ângulo das retas amarelas formadas aqui embaixo, que é esse ângulo aqui, deve ser também 70 graus. Então, marcando isso, se eu marcar esse ângulo aqui como sendo 70 graus, a gente pode dizer que x mais 30 graus é esse ângulo inteiro, que vale 70 graus. Então a gente tira aqui x mais 30 graus é igual a 70 graus. Portanto, x é igual a 70 menos 30. E a gente tira que o x vale 40 graus. Então, esse aqui é o valor do x nessa questão.